Olá, eu sou Márcio Calai e você está no Origem Talks, o podcast das relações institucionais e governamentais. Comigo, como sempre, professor Rodrigo Navarro. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao papo. Um prazer estar com você aqui mais uma vez de volta. Pra- Prazer, Márcio. Obrigado aqui. Vamos nós. Vamos juntos. Vamos nessa. Rodrigo, seus avisos de sempre, aí os lembretes importantes, o que você pode contar para a turma sobre o Anuário Origem em 2024? O que eles podem esperar? Muito importante. A gente está nos últimos dias aí de inscrição gratuita. Entra lá, www.anuarioorigem.com.br, faz a sua inscrição, submete lá a sua foto, seu mini bio, responde a pesquisa que vai ser consolidada e ajudar a atividade de relações institucionais e governamentais a ter esse diagnóstico que todo ano, já pelo sexto ano, né, nós vamos apresentar isso. O tema desse ano é tecnologia, em especial inteligência artificial no uso em RIG, porque a gente acaba trabalhando as duas pontas como ferramenta para o nosso dia a dia, cada vez mais sendo utilizado profissional que atua nessa atividade complexa, e também na outra ponta de regulamentar essa atividade, de regulamentar o uso de tecnologia, redes sociais, etc. Temos eleições, certamente teremos aí muitas discussões envolvendo tecnologia durante as eleições. Então, o anuário esse ano ele está demais porque traz uma grande novidade também que eu quero ressaltar, que é um pré-evento em Brasília. Dia 18 de setembro, nós teremos um pré-evento em Brasília, onde a ideia é levar os patrocinadores, representando a comunidade de relações institucionais e governamentais do Brasil, e muita gente de governo, convidados de governo. A gente está extrapolando o círculo de conhecimento do Origem para além dos profissionais de relações institucionais e governamentais. O anuário já está sendo usado por outros stakeholders nossos, né, para como fonte de dados, como fonte de informação. Isso é muito legal, a gente vê esse crescimento na importância e no impacto do Origem. E nesse evento em setembro, teremos o anúncio dos finalistas, que vão ser conhecidos, os premiados, no dia 7 de novembro, no evento em São Paulo, onde aí a comunidade de RIG vai em peso e alguns convidados de governo também estarão lá presentes para prestigiar. E um último ponto que eu acho que merece destaque, e nós vamos tratar disso aqui nesse episódio do Origem Talks, é a massiva participação dos jovens em RIG. Nós tivemos um número de inscrição recorde de jovens, tivemos mais de 50 postulantes aí a figurar no Origem. Nós temos, como no ano passado, 5 vagas para jovens talentos no Origem, e está sendo interessante a participação da curadoria e na escolha desses nomes, né? E uma dessas pessoas que está na curadoria está hoje aqui com a gente. Sem dúvida, vamos nessa, vamos para o papo de hoje, papo importante. Nós vamos conversar sobre a formação do profissional de RIG e a gestão desse departamento tão importante nas empresas, com todas as suas peculiaridades. Quem é a nossa convidada de hoje, Rodrigo, se você puder apresentá-la? Nossa convidada de hoje, com muito orgulho, está com a gente aqui, é a Head de Relações Institucionais da Vale, minha querida amiga Helga Franco. Olá, tudo bem com vocês? Que honra esse convite, hein? É nossa aqui estar com você aqui no nosso podcast, Helga. É Coisa uma honra boa. mesmo te receber. Obrigado por estar conosco. A gente estava aqui ansioso por essa conversa, principalmente porque a nossa audiência ela se inspira demais com essas histórias de sucesso, com carreiras bem formadas como a sua. E acho que seria importante até para a gente poder começar esse papo, colocar quem eventualmente ainda não te conhece na mesma página, que você contasse um pouquinho dessa sua jornada, por onde você começou até chegar realmente nessa posição que hoje você ocupa na Vale. Ótimo. Bem, eu comecei como muitos, comecei em consultoria, né? Eu acho que as consultorias, elas têm um papel tão fundamental na formação dos nossos jovens, né? É uma porta de entrada que garante um olhar transversal, que garante um aprofundamento nos temas, que garante a formação técnica na área legislativa, executiva. Então, eu comecei numa consultoria.
E foi na consultoria que eu tive também a oportunidade de migrar para o mundo corporativo. Então, foi na consultoria que eu parti para a minha primeira missão dentro de uma empresa, foi na 3M, foi uma empresa também que abriu as portas para mim, me acolheu e me ensinou a trabalhar no mundo corporativo. E depois da 3M, uma jornada em que eu passei por algumas empresas como Cargill, como a Mars, como a Nestlé, como a Mondelez, a CNN, e agora aqui na Vale, nesse novo momento, nessa gigante, com um desafio que eu posso dizer para vocês que é igualmente gigante. Com certeza, essa trajetória aí eu me lembro, você sabe, a gente vai falar aqui de formação e gestão, e um caso, uma coisa pequena parece, né? Mas lá na época da 3M, a gente já tinha tido contato e tal, e eu me lembro, eu uso como exemplo até hoje, porque continua sendo interessante, um folder institucional de apresentação, uma pagininha frente e verso, que mostrava ali tudo o que é o universo, naquela época lá da 3M, que continua, né, sendo uma empresa com vários produtos, atuação, e até hoje, esse é uma primeira dica, eu sempre falo isso nas minhas aulas, você tem um folder de apresentação institucional, e a gente vai tratar aqui também de tecnologia, mas é legal. Não, tem aqui no QR Code, mas às vezes o nosso stakeholder não sabe nem o que é um QR Code. Encontra-se e às isso, vezes né? a gente tem 2 segundos para dar a mensagem, né? Isso, exato. Não, e você deixar ali um deliverable, né? Você entregar ali uma folhinha frente e verso. O stakeholder que é dessa linha, né? A gente às vezes brinca, né, do old school, tal, ele gosta de ter ali na mão, né, e olhar, tá, entendi, sei quem é. E em 10 segundos, menos que isso, ele já conectou e falou, poxa, essa empresa aqui é representativa. E eu fiz isso até hoje. Hoje, como CEO da Bramati, eu cheguei lá, montei um folder que traz as principais informações, e o que mais o pessoal olha é um quadrinho onde tem o logomarca dos associados, no meu caso são 50 associados, né, entidade, e um mapinha do Brasil com as 400 fábricas plotadas. Aquilo ali, o cara já olha e fala, caramba, então, no caso da Vale, você tem alguma coisa dessa já pronta assim? Não de 50 páginas, um resuminho assim para você. Você sabe vamos entrar um que pouquinho nisso eu aí. sempre brinco, mas é uma verdade, né? Que a gente, mais do que fazer relações governamentais, nós estamos disputando atenção. Então, seja um folder, eu sempre gostei da comunicação simples, eu acho que essa é uma das marcas da minha gestão, da comunicação simples, assertiva, e que a gente pense muito no interlocutor. Então, quando você fala que você preparou um mapa, você está pensando no interlocutor. E o que a gente faz sim relações governamentais, mas no dia a dia disputar a atenção de pessoas absolutamente ocupadas, né? E de pessoas que estão tratando de muitos temas ao mesmo tempo, muitos temas diferentes, né? Então, eu continuo com o meu one page, com os meus posicionamentos institucionais assertivos aí e simples, mensagens simples, diretas, e pensando muito no olhar, pensando muito no interesse do interlocutor. Mas, sim, tem muito tempo que a gente se conhece, hein, Rodrigo? Pois é, estou falando que a primeira empresa que você falou aqui, eu lembrei do folder da 3M, você vê que eu tenho uma boa memória, tá vendo? Trabalhávamos juntos ali no escritório, foi, coisa boa. Top. Mas, então, pegando esse caminho da formação até chegar ali na gestão, a gente pode ir mesclando isso, você, assim como eu, começou aprendendo na prática, né? Consultoria, uma grande escola, né, de talentos, oferecendo ali talentos. Mas como é que foi esse seu processo de formação ali, além do aprendizado, né, que você foi adquirindo nessas grandes e fantásticas empresas que você trabalhou, como é que foi o seu processo de aprendizado corporativo, né, de conhecimento específico em relações institucionais e governamentais? Você também falou aí, eu vou complementar, o lado da comunicação, até na CNN você também já teve um período lá, então esse lado da comunicação foi agregando, a gente sabe que RIG é uma atividade multifacetada, você precisa de muitas competências, né? Nesse processo de formação, que competências você destacaria que você foi agregando ao longo do tempo e como você fez isso? Bem, quando
O desenvolvimento nunca para. Eu acabei de terminar um mestrado, né? Não tive oportunidade de fazer antes, mas terminei agora. Então, assim, acho que esse desenvolvimento e o aprendizado contínuo, eu acho que eles fazem parte de um profissional robusto. Não existiam os cursos de relações governamentais, não existiam os treinamentos, então, eu acho que 2 coisas a gente fazia muito. Um é que errar para acertar depois, né, e o segundo foi construir essa rede tão forte de contatos, em que alguém trazia, uma apresentação de fora, fala: "Olha que legal essa forma de fazer gerenciamento de issues", alguém trazia um livro: "Olha, esse livro fala sobre engajamento de stakeholders", então eu acho que esses 2, eu acho que errando e acertando, e eu penso que hoje o profissional ele tem, essa gama gigantesca de oportunidades de desenvolvimento e você sempre teve aí na liderança da formação dos profissionais de relações governamentais, mas hoje existe uma gama de acesso estruturado a conhecimento que, poxa, se existisse ali na época em que em que eu comecei ali em 2003, 2002, poxa, isso seria absolutamente sensacional. Mas isso não me parou. Né, não existiam cursos específicos de relações governamentais, mas eu fui estudar direito público, eu fui estudar administração pública. Então, a ausência né, de cursos específicos não me parou à época, mas hoje realmente eu confesso para você que eu tenho uma inveja, sabe, porque olha o que tem de gente boa e o que tem de curso bom hoje no mercado para formação, não é brincadeira. Com certeza, Elga. E eu costumo dizer, escrevi isso num artigo, livro, o chamado RIG 4.0, né? Hoje, network, rede de contatos, Sim, que ao longo sim. dessa jornada aí a gente vai sempre agregando, sempre foi, sempre será importante, já foi um fator determinante. Vou contratar a Helga porque ela abre portas lá em tal lugar. Isso pode até ser verdade hoje, mas não é suficiente, né? É necessário, mas não suficiente, tá certo? Primeira coisa. Segunda coisa, a experiência acumulada. Eu acho que isso aí também, todos esses perrengues, e a gente já vai entrar em alguns casos aí que você vai poder contar aí de situações difíceis, ou de conquistas, ou de aprendizados que você teve, mas são experiências que vão se agregando ao longo dessa jornada. O terceiro, que é o que você falou, do conhecimento específico. Eu, quando lancei o primeiro MBA de Relações Governamentais pela FGV, que eu até hoje coordeno, foi assim, um marco, que foi em 2015. De lá para cá, 35 turmas. Aí a gente está falando de uma pós-graduação numa das melhores, se não a melhor escola de business aqui do Brasil, que é a FGV. Tem outros cursos também muito bons e a partir dali foram criados, eu mesmo tenho workshops, tem cursos de curta duração, da Abrig, do IRELGOV, então todo mundo ali trabalhando em prol do conhecimento específico da atividade. Ótimo. E o quarto elemento que chega, e talvez aí eu vou dar espaço para o Márcio também fazer perguntas para você, senão a gente monopoliza aqui, mas o quarto elemento que é muito importante hoje, ele vem facilitar e vem complicar ao mesmo tempo, que é o uso da tecnologia. Com Tanto é que certeza. o tema principal do Anuário Origem desse ano é essa questão do uso da tecnologia em RIG, em especial inteligência artificial. Então, você quer aprender, você quer uma definição, você pode recorrer hoje a trocentas fontes, né? Você vai, entra ali na internet, você tem cursos online, webinars e tudo, né? Então, assim, eu acho que eu concordo contigo a destacar aí a sua perseverança. Eu sou assim também, quer dizer, Perseverança. não E você tem. sabe que sobre esse primeiro tema que você fala de relacionamento, tem uma coisa que eu gosto sempre de pontuar para as pessoas, né, porque uma coisa é trânsito, e o trânsito ele pode ser temporário. Outra coisa é construção de relacionamento, e essa é a diferenciação entre um profissional de relações governamentais robusto e um profissional de relações governamentais que vai entregar durante um período de tempo. Né? Então, você pode até ter trânsito, mas se você não tem relacionamentos de longo prazo, que são embasados na sua credibilidade, aí tem muito do CPF envolvido. Né? Não só o CNPJ. Então, mais do que o trânsito, o relacionamento,
concordo com você que a história, né, e as vivências, elas nos fazem profissionais, obviamente, melhores, mas desenvolvimento contínuo e tecnologia, não dá para tirar da lista, e isso volta para nós aqui, que já Isso. chegamos numa etapa da carreira em que a gente precisa aprender sobre tecnologia, a gente precisa usar a tecnologia e precisa aprender com quem está chegando, porque eles já nasceram absolutamente digitais, né? Então, Esse esse time diverso, plural, que traga essa turma jovem para que eles nos ensinem a operar é fundamental. E, Helga, é exatamente nessa linha. O Prêmio Jovens Talentos desse ano do Origem, ele faz exatamente isso. A primeira etapa foi que você está na curadoria que está Isso, escolhendo lá os nomes, né, sem saber quais são os nomes, só tem o texto lá, exatamente, a né, gente todo um não sabe. processo bacana. Você fala, pô, eu quero ouvir dessa pessoa que A escreveu gente aqui sabe um as parágrafo. histórias, né? Isso, porque. E aí ele vai desenvolver, a pessoa vai desenvolver um texto exatamente nessa linha. Como é que a tecnologia, porque o jovem já nasceu digital, né? Quem está ali, e como é que ele vê os desafios e as oportunidades do uso da tecnologia na atuação em RIG. Então estamos bem alinhados. E você sabe que as histórias que mais me chamaram a atenção eram histórias de problemas que eles mesmos identificaram e buscaram a solução na tecnologia. Então não foi um pedido que chegou, né? Ou seja, a busca da solução ela já passava pela tecnologia e eu acho que cada vez mais esse é o caminho. Com certeza. Márcio, o que que você Eu tô gostaria de aqui quietinho perguntar aí? aprendendo só Ah, que aprendendo com isso, vocês. imagina. E eu sou assim, um grande admirador dessa nossa iniciativa em relação aos jovens talentos, porque eu acho que isso traz história para o próprio Anuário. O Anuário, daqui a algum tempo, esses jovens talentos, muitos deles estarão lá brilhando no topo Já da carreira, acontece. Já estão, entrando para as posições de gestão. E aí, o que vem à minha cabeça, ouvindo, né, essa jornada que foi trilhada até aqui pela Helga, é justamente tentar ajudar esses jovens talentos a seguir um caminho similar. Então, eu aprendi aqui que realmente nós vivemos uma era que se disputa atenção, e eu acho que esse daí já está claro, um primeiro desafio importante para esse jovem profissional saber como chamar a atenção de uma maneira eficiente. Ouvir a palavra simplicidade, que é algo que eu sou apaixonado, eu sou uma pessoa que põe o simples em tudo na minha vida, porque eu acho que isso traz muita clareza, e via de regra o simples é o caminho mais correto, então é o que tem me dado sucesso também. E aí você falou em relacionamentos de longo prazo, então talvez 3 pontos já claros aí que podem ser fundamentais para esse jovem talento se desenvolver. Sabe que eu queria te dar uma tarefa de dizer assim, o que fazer e o que não fazer nesse começo de carreira? Se você pudesse olhar para trás e olhar na sua jornada e falar assim, isso aqui foi fundamental para seguir um bom rumo, Uhum, e isso aqui é uhum. um ponto de atenção, não vá por esse caminho, que esse caminho não é um caminho interessante para você. Bem, eu acho que primeiro é estar conectado com a comunidade de relações governamentais. Então, participar dos eventos, participar dos cursos, como o Navarro falou, tem tanta oferta hoje em dia, né? E tem muita oferta sem custo, inclusive. Eu acho que é uma comunidade que se predispõe a compartilhar conhecimento de uma forma muito generosa. Então, eu acho que esse seria o que eu diria, faça, esteja conectado, né? Agora, o que não faça, não deixe a formação em comunicação de lado, né? O profissional de relações governamentais do futuro, ele é um profissional que ele é um comunicador nato. Você fala, poxa, mas eu não gosto de falar em público. Não é sobre isso. É sobre aprender a se comunicar de uma forma assertiva, aprender a desenvolver suas mensagens-chave, aprender e a gente fala muito de convencimento, né? E parece que convencimento você fica numa lógica de depender da vontade do outro, quando na verdade a comunicação é mostrar para o outro o lado do argumento que faz sentido para ele, né? Então eu acho que não deixem
que a comunicação seja algo distante, a formação em comunicação seja algo distante da sua formação profissional. Então, acho que essas seriam as duas dicas que eu traria, Márcio. Realmente, eu acho um ponto importantíssimo, eu vejo muito na carreira dos profissionais de compliance, desafio similar, porque muitos têm um perfil um pouco mais analítico, têm um perfil de um trabalho para dentro, muitas vezes, da organização e encontram dificuldade na hora de se comunicar, inclusive em público, porque no caso dos profissionais de compliance, é claro que a gente tem uma familiaridade maior na LEC, eles têm o desafio de treinamentos internos que são importantes. Mas, do ponto de vista de sentar em uma mesa mais complexa, numa reunião um pouco mais dura, ou mesmo no momento de explicar os interesses da companhia para a administração pública ou para um legislador, ou seja lá para quem for, eu só posso imaginar que ter uma boa habilidade de comunicação seja fundamental. Realmente não dá para imaginar que as coisas vão acontecer naturalmente. As pessoas têm uma impressão em relação a esse ponto, no meu modo de ver, que é dom. Que as pessoas nascem com uma habilidade de se comunicar e eu, por exemplo, se eu entendo que eu não tenho essa habilidade, eu vou dizer, eu não levo jeito para isso. E isso pouco importa, no meu modo de ver. Eu acho que está no ponto de partida. Onde você vai chegar na sua capacidade de se comunicar depende da sua intenção de realmente escolher isso como um ponto de desenvolvimento. Então, concordo Com plenamente. certeza, Eu acho que você tem com certeza. toda a Para razão. dentro e para fora das empresas, né? E quando a gente fala para dentro, essa necessidade adicional de mergulhar nos negócios, né? E aprender a linguagem do negócio é também um treinamento de comunicação, né? Sem Então dúvida. tinha uma pessoa, um mentor muito legal na minha carreira, e ele falava para mim assim, no comecinho, ele falava assim: olha, para de falar como é que o relógio funciona. A gente precisa saber que horas são aqui, a gente precisa saber que horas são. Então, no final das contas, esse treinamento para dentro também, principalmente das empresas, em que a gente treina não explicar uma complexidade de um processo legislativo, mas a gente aprende a fazer uma análise de quais são os impactos, de quais são os efeitos, de como do que isso vai significar no dia a dia da operação. Eu acho que é também um treinamento de comunicação, por isso que comunicação para mim é aqui, olha, irmãozinho gêmeo de relações governamentais. É chave, né? E essa comunicação, como você pontuou, para fora, claro, porque é um trabalho de relações institucionais, né, junto aos vários stakeholders externos, mas tem também o trabalho de comunicação interno. Esse é sempre um ponto que o pessoal, as métricas, como é que eu mensuro, como é que eu comunico meus resultados. Então, esse é um desafio também da área e que ele só vai ser superado se você souber, né? E aí entra aquela história do conhecimento específico, qual é a linguagem que aquela empresa fala, é um balance scorecard que ela utiliza, são dados mais quantitativos, qualitativos, você tem que se adequar e, principalmente, exercer a transversalidade da área dentro da organização. Eu imagino, dentro, e aí a gente já pode migrar um pouquinho para a gestão, e aí vai até uma curiosidade. No Origem, a gente já, além de ter o quem é quem ali, tem as premiações e tal, tem muito dado interessante, né? Então, coletado aí já há 5 anos, então uma série histórica disso, participação de mulheres na liderança, então vem subindo a cada ano, está quase já meia-meia, bateu 40 e poucos por cento ali, a questão de minorias, de diversidade, que ainda precisa de muito foco, principalmente PCDs, pessoas, né, negras, isso aí é super importante para a gente ter o dado para, a partir dali, sair agindo, né? Mas uma das coisas que também o Origem identificou na nossa época, que era a história do one person show, né? Uma pessoa só, a minha pessoa de Brasília vai resolver isso e tal, era o time de uma pessoa só. Hoje isso está mudando. Ainda bem, né? Mais pessoas estão se agregando ao time de relações institucionais, de relações governamentais, de relações corporativas, como for a nomenclatura, que ainda continua bastante diversa, né? A terminologia. Mas o número de pessoas nas equipes hoje, de acordo com os dados coletados por quem está lá na Origem, né? São mais de 600 nomes, de 6 ou mais pessoas. Então, isso é muito legal. E de 1, 2 e 3 componentes apenas, tem decaído
ano a ano, e 4, 5 e, sobretudo, 6 ou mais têm subido. Quantas pessoas tem no time de relações governamentais da Vale hoje? Bem, hoje a Vale ela tem uma equipe grande, né, uma equipe aí de dezenas de pessoas, mas a gente tem uma atuação no país inteiro, especificamente para governo federal. Nós temos 9 pessoas no Ai, que time. beleza. E Ai, aí a gente fala do desafio, né? E eu talvez um quinto elemento aí para o profissional do futuro é a questão da gestão de pessoas e não só da gestão da área, né? E eu perfeito. acho que esse é um tema que a gente precisa aprofundar dentro da comunidade. Como a gente se equipa, né? Você pode ser um profissional excepcional, mas como é que você se equipa para gerir pessoas, como você falou, né? O número de times, de pessoas dentro dos times crescendo. Então, eu acho que essa é uma pauta urgente, uma pauta importante para debate, a gestão de pessoas, como é que a gente trabalha para que esses times cresçam, se desenvolvam, para a gente assegurar que o trabalho, obviamente, tem um resultado, mas que o como é um como adequado, né? Perfeito, e esse tema apareceu, né? Isso aí estaria dentro daquele de conhecimentos específicos, né? Gestão de pessoas, soft skills, né? Ou hybrid Claro, skills, né? Não só claro. ser um bom técnico na coisa, mas também como é que eu trago empatia, como é que eu trago. E a tecnologia forçou um pouco isso, né? Durante o Covid, isolamento pessoal ali e tal, como é que não dá para fazer rig à distância? Caiu por terra já. Hoje a É, gente marca reunião e fala no WhatsApp muito mais do que antes da pandemia. com Se a gente puder certeza. colocar assim como um marco, um divisor de águas, a tecnologia de relacionamento à distância, ela foi alavancada não só na questão do para acesso à informação, para treinamento, mas no próprio R do RIG, de relacionamento. Hoje você Isso. tem votação online de parlamentares, você tem o ministro que não pode te atender numa reunião porque ele está com a agenda cheia, para falar hoje com qualquer membro da equipe, né, da Fazenda é complicado, mas eu consigo te atender hoje 4h30 até as 5, meia hora pelo Zoom ou outra ferramenta. Pode ser? Pode, e a gente está falando isso aqui, né, usando a tecnologia. Então, esse skill aí de gestão de pessoas passa por isso também, traz o trabalho remoto, né, como é que você vai... Isso lá dentro da Vale, falando já aí um pouco mais de gestão, está 100% presencial, está híbrido, como é que está funcionando ali É. a gestão do time hoje? É um Bem, desafio, não é? eu acho que não. Obviamente, a gente tem dentro do time algumas rotinas que são preferencialmente presenciais. Eu gosto muito de usar a comunicação, a colaboração. Então, momentos de comunicação, de colaboração, que que estejamos juntos, mas eu acredito muito na autonomia. Eu acredito que a gente tem que dar autonomia para as pessoas, até como você falou, as nossas agendas, elas são presenciais, elas são remotas, às vezes a gente precisa ir para o parlamento, às vezes a gente precisa fazer uma reunião na esplanada, então eu acredito muito na autonomia e eu, né, dou essa autonomia para o meu time para que eles organizem as próprias agendas da melhor forma possível, né? Então essa é uma crença pessoal e eu estou em uma companhia que viabiliza isso, né? Então nós temos os nossos momentos em que nós sentamos para colaborar, os nossos momentos em que a gente senta para estreitar planejamento, mas eu acredito muito na autonomia do profissional para desenhar a sua rotina, sabe, Rodrigo? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Ainda mais numa empresa com o tamanho do tamanho da Vale, né, e atuação em tantos lugares, inclusive alguns lugares Isso, até mais remotos para você chegar. Eu fiz treinamentos para a Vale também, nessas isso. viagens, você começa a conhecer o lado da cultura local, você tem a cultura da companhia, mas você tem aquela da região ali, então você adaptar ali É, as mensagens, é fantástico. Então você está eu acredito aproveitando, né? confiança é algo que você dá de pronto e você sustenta, né? Então eu sou muito desse partido aí. É isso aí, eu também. Sabe que eu tô Márcio, ouvindo aqui? Eu tô ouvindo aqui sobre esse estilo de liderança, aí você falou da importância da gestão de pessoas. Eu acho que a gente poderia ir um pouco mais a fundo nesse tema, porque assim, a gente vive uma era bastante complexa nesse caso, né? O Rodrigo acho que foi super bem quando ele falou desse pós-pandêmico mundo que nós vivemos, que é desafiador porque
pessoas encaram realmente o caminho para performar de casa, eu me incluo neles, eu sim, sou feliz quando eu Uhum, trabalho. Eu tenho um uhum. estúdio aqui onde eu estou gravando hoje, é o meu escritório, então eu tenho uma área boa para trabalhar, eu me sinto bem, eu rendo, enfim, eu me dei bem. Algumas pessoas não têm um bom ambiente para trabalhar em casa e estão felizes de voltar. E aí a gente Com tem certeza. realmente um universo muito complexo, pessoas que estão estressadas enfim, desse momento, a saúde mental nunca foi tão discutida e você trouxe essa importância realmente do líder de RIG se desenvolver na gestão de pessoas, saber cuidar das pessoas. O primeiro ponto importante que você trouxe foi esse ponto da autonomia, que eu também concordo plenamente. Eu sou um líder que não faço microgerenciamento. Eu acho que as pessoas que estão trabalhando comigo têm que ter responsabilidade e capacidade de entregar aquilo que é dado a elas, né? Assim, a gente precisa ter desafios proporcionais à capacidade da nossa equipe entregar. Mas falando ainda sobre esse estilo de liderança, o que você acredita que um bom líder de RIG tem que ter para que seja realmente, para que seja capaz de montar uma equipe que tenha essa autonomia, mas que ao mesmo tempo tenha uma alta performance, entregue resultados efetivos e isso não se perca nesse mundo aí que nós vivemos, onde às vezes É, algumas pessoas podem estar se perdendo nesse caminho do home office, ou enfim, é, com uma saúde mental prejudicada, com muita pressão, muita ansiedade. é. Bem, relações governamentais tem uma coisa que eu acho que é super importante, que é o debate. Debate é parte do nosso trabalho, né? A gente assiste o debate, a gente contribui para o debate, nós estamos no debate. Então, um líder que consegue criar um ambiente em que exista segurança psicológica para que as pessoas entrem em conflito e não em confronto, né? São coisas diferentes. Então, esse ambiente de segurança psicológica, onde o conflito exista, para que a gente possa sair com melhores estratégias, para que a gente possa, né, às vezes, ver o que eu não estou vendo ali dentro de um cenário, sugerir stakeholders que podem ser stakeholders importantes na interlocução, então abrir os canais de comunicação, então criar um ambiente de segurança psicológica onde todos possam opinar, em que não exista aquele top down, nós vamos fazer, a estratégia é essa, vocês cumpram, né? Cumpram-se. Então, eu acho que esse ambiente de segurança psicológica é fundamental e eu acho que o líder de RIG, mais do que talvez líderes de outras áreas, tem essa responsabilidade de manter o debate aberto e que todos do time se sintam confortáveis, não só do time, mas obviamente da companhia, se sintam confortáveis em trazer opinião, trazer sua visão sobre o assunto. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, a gente não pode negar que relações governamentais é uma área em que muitas pessoas atuam, né? Muitas pessoas de fora de relações governamentais opinam, atuam, trazem análises, né? Então, isso é uma coisa tão comum para a nossa área, né? Então, eu digo que no final do dia, sustentar a sua palavra técnica e aí a sua credibilidade, a sua quilometragem e a forma como você estrutura a gestão da sua área, a tomada de decisão na sua área, vai te resguardar. Né? Então, o debate ele é saudável, ele precisa acontecer, mas existe um momento em que o profissional de relações governamentais precisa direcionar a atuação. E eu vou acrescentar que essa mesma abordagem também acontece, ou deve acontecer, essa abordagem construtiva, o diálogo, não é nem o conflito, mas o respeito pela visão de outro aspecto, ou uma visão diferente, ela também acontece não só para dentro, que é fundamental, mas para fora também. Quando você Com certeza. dialoga com o governo, você tem que mostrar ali o porquê, trazer dados, trazer informações, trazer benchmarks, trazer estudos para mostrar que talvez aquela posição
que o governo federal, estadual, municipal esteja adotando na mesa de negociação, por exemplo, ela pode ser vista também por um outro aspecto, não só por uma empresa, mas por um conjunto de empresas, por um setor, por exemplo, ou ainda um conjunto de setores. A gente teve exemplos aí durante a própria, e está tendo ainda, durante a discussão da reforma tributária, os vários interessados, multissetoriais, cada um trazendo o meu produto é importante, o meu serviço é importante, o meu também. E aí aquela discussão toda, como é que eu trago isso? E aí a gente chega nesse ponto que é o management by facts, by data, quer dizer, trazer dados. Hoje, de novo, a tecnologia permite a gente buscar muitos dados para poder colocar na mesa e dizer, tá vendo como não é uma opinião, é um diagnóstico? E aí eu vou reforçar um outro ponto também dessa questão da gestão, dessa questão aí até que tem a ver com a formação. Não adianta só transformar a opinião usando dados, informações, num diagnóstico e parar aí. E eu, da minha experiência de 34 anos nessa área, eu diria que, sem medo de errar, a maioria dos profissionais, a maioria das empresas para aí. Viu como temos um problema? Viu, senador Márcio, como é que a gente tem que mudar isso? E aí vem a pergunta, 70%, tá? Para aí. Aí vem a pergunta da presidente Helga, da deputada Helga, diz assim, tá, mas e aí, o que você E sugere? agora? Não E sei. agora? Pois Você é, tem que dar um jeito, tem que melhorar isso aí. pois é. Faltam as propostas, ser propositivo. Então não adianta só trazer os dados e transformar opinião em diagnóstico. E aí, o que eu faço? E aí o que a gente costuma mostrar é que tem que ter a proposta ideal, tem que ter a proposta boa, que não é a ótima, mas é a boa, e uma proposta mínima, que pelo menos ali que só dependa da caneta da deputada, ou de fazer ali uma inclusão, porque assim a gente consegue avançar. Concorda, Raul? Não é por aí, mais ou Eu, menos? go, eu gosto muito de falar do coletivo possível versus o ideal individual, né? Então, quando a gente pensa numa teoria da mudança, né, e pensa na teoria da mudança, e essa é uma coisa que a gente tem cada vez mais que falar com os nossos profissionais, né? Então, antes de você sair para ação, qual é a teoria da mudança? O que você quer mudar nessa política pública? O que você quer mudar nessa ação? Qual é a transformação que vai acontecer? E não só a problemática anterior à transformação, né? Então, pensar na mudança, na configuração nova de cenário, de política pública, é obrigação do profissional de relações governamentais, não só pensar em como articular o problema. E mais do que isso, levar para o tomador de decisão essa visão, que não é uma visão do ideal individual, que é uma visão do coletivo possível. É por isso que eu gosto tanto de trabalhar de uma forma associativa. Eu sou uma defensora, eu acredito nas associações de classe, eu acho que as entidades e as associações têm se desenvolvido muitíssimo no Brasil, e elas são essa arena para o debate, para o conflito e para a composição desse coletivo possível. E isso facilita demais a interação com o governo, porque você não está levando 50 propostas distintas, você está levando uma proposta com um impacto setorial muito estruturado. Então, eu concordo com você, né? Pensar não só no problema, mas na teoria da mudança e na forma, ou seja, no como essa teoria da mudança vai tomar vida. Eu acho que Pelo todas menos. essas são etapas do profissional de relações governamentais. Perfeito, pelo menos cabe a nós apresentar algumas alternativas que já foram, como você bem disse, Claro. estudadas e consensadas como dever de casa, na preparação, né, para uma reunião como essa. Porque, senão, tudo que você precisa para que não haja segmento naquilo é trazer 10 propostas diferentes. Bom, então vocês discutam aí, quando vocês tiverem uma proposta do setor, do segmento, da indústria, do prestador de serviço aí, do conjunto de prestadores, vocês trazem para a mesa aqui, senão não vai conseguir andar. E Né? sempre falo, responda uma pergunta quando você for preparar dados e fatos. Por que isso importa para o seu interlocutor? Isso. É isso Essa é aí. uma boa pergunta, né? Você terminou de fazer o documento? Olha para o documento e pergunta por que tudo isso aqui importa para ele. Se não tiver essa clareza, volta e reescreve.
É isso aí. O último artigo que eu escrevi, que é de negociação no não mercado, eu falo lá dos 3 Is, né? 3 Is do negociador de não mercado. É informação, que você tem que puxar, né? Buscar e oferecer informação. Você tem que analisar, que tem a ver com isso aí, que são os interesses, né, que estão por Claro. detrás da posição. Por que sim, por que não? Porque isso vai interessar o meu interlocutor? Por que ele vai passar para o meu lado da mesa e escrever junto aqui uma política pública, aceitar as minhas contribuições para essa política pública? E o terceiro é a influência, que influência não é manipular, é influenciar. Olha, conseguimos influenciar para que aquele interlocutor entendesse o objetivo, entendesse as nossas razões e tomar uma decisão Tomasse alinhada a com os melhor nossos decisão, interesses. né, Exato, e é tomar a uma melhor decisão decisão. conjunta, né, para todo mundo. É aquela história da oferta irrecusável. A gente estava falando aqui da figura da oferta irrecusável, é quando a oferta é boa para todo mundo, é boa para a empresa, para a organização, para a sociedade, para o governo, para quem está envolvido, para a comunidade. Então, eu acho que esse é o gol maior aí de uma boa gestão, Henrique, é alcançar esse ponto, que não é fácil, mas, né, cabe a Não nós. é fácil, mas esse é o coração do que a gente faz, né. O É isso. coração do que a gente faz é encontrar o melhor caminho para a sociedade, para o governo, para a empresa. Toda decisão que é boa unilateralmente, ela tende a não se sustentar no longo prazo, e aqui a gente está falando de construções de longo prazo, né, Rodrigo? Perfeito. Eu ia perguntar, Márcio, se você me permite aqui, a gente sempre Claro. coloca esse espaço para que você conte, dentro do que é possível, claro, um caso que te marcou ao longo da carreira, pode ser algum Claro. caso recente na Vale, tem tantos desafios aí, inclusive essa questão ligada à reputação, a gente falou aí de mudança, né? Todo o trabalho de reconstrução que a Vale tem feito nesse lado da reputação depois dos acidentes que infelizmente aconteceram, você tem aí um trabalho em curso fantástico da Vale, né, para mostrar o que vem sendo feito. Então, não sei se você pode falar sobre isso ou se algum outro caso que te marcou ao longo dessa brilhante carreira aí, que você levou um aprendizado que pode ser útil para quem está nos ouvindo, falar, pô, legal Claro. esse caso aí, vou fazer alguma coisa aqui similar. O que Ah, você conta para a não, gente? eu acho que Olha aí. o momento de construção e de eh, aprofundamento cultural da companhia é algo que eu cheguei a 6 meses e eu tenho percebido de uma forma muito intensa, né, a força da cultura da companhia, e eu pensei assim, em que caso eu traria, mas eu vou trazer um caso que está no dia a dia de todo mundo. E está no dia a dia de todo mundo em todas as refeições. Que é o caso das lupas, né, da rotulagem nutricional de alimentos frontal. Então eu acho que esse foi um caso que eu pude acompanhar pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, e é um caso em que havia um enfrentamento, né, contrário à indústria com a argumentação de que a indústria não queria informar os seus consumidores, né. E quando a indústria se posiciona e diz: "Não, eu quero sim informar e quero informar no painel frontal, né, dos alimentos", eu acho que a gente tem a oportunidade de, eh, tomar um protagonismo na narrativa, né, então eu acho que esse é o primeiro ponto, é como você pode tomar o protagonismo da narrativa, da construção, narrativa e das ações em si, porque, né, as 2 coisas precisam estar, não pode só existir a narrativa, tem que existir o acionável. E aí, Navarro, um trabalho de rodar o mundo em busca do melhor formato, num trabalho aí, de regulatório comparado, de legislação comparada, estudando, o que estava acontecendo no mundo inteiro, para entender não só um movimento que não era um movimento de copia e cola, mas era um movimento de pensar em algo que fosse adaptável, mas que fosse muito direcionado para a realidade brasileira. E eu acho que o modelo que existe hoje das lupas, ele é um modelo que informa, ele é um modelo que garante ao consumidor a capacidade de comparar, quando ele está no momento da compra,
né? E foi feito todo um trabalho também na parte de trás dos rótulos, na tabela nutricional. Então, eu acho que esse é um exemplo de quando a indústria se une em prol do consumidor e ela consegue trabalhar com o governo, mesmo em um ambiente muito ideológico, em uma construção tão técnica, uma construção tão detalhada e seguindo o que para mim é um ótimo exemplo, que são as boas práticas regulatórias, um processo de análise de impacto regulatório estruturado de uma forma adequada. Eu acho que isso é algo que a gente, cada vez mais os profissionais de RIG precisam se debruçar sobre as boas práticas regulatórias, sobre os processos de análise de impacto regulatório, de análise de resultado regulatório, para que eles possam conduzir boas estratégias de advocacy e boas estratégias de lobby. Mas eu digo para você que esse é um exemplo de como o nosso trabalho acaba entrando no dia a dia das pessoas, né? Então, eu todos os dias que eu olho uma embalagem, eu vejo a lupinha, eu falo, poxa, de alguma forma eu participei desse movimento. Com certeza, é um excelente exemplo e ele remete também a uma das questões importantes para o profissional de RIG, que é ficar antenado com tendências, com o que está acontecendo no mundo, e, de novo, a tecnologia nos ajuda nisso, e ajuda tanto que você passa a ter um desafio de saber filtrar as informações, muitas que você recebe. Então, se antes o desafio era você deter a informação, saber buscar a informação, hoje o desafio é saber lidar com o excesso de informação que você facilmente obtém. Exatamente. É uma outra competência, né? Mas esse tipo de abordagem, de olhar para trás, até na rotulagem, você passou por uma grande discussão, lembra lá do rotulagem dos transgênicos? Também foram os mesmos atores envolvidos. E lições foram aprendidas, né? E a gente vai aprendendo a cada momento, isso, né, Navarro? Exato. E aí, as lições aprendidas, você pode usar dali como elementos para se planejar ali para frente. Então, muitas vezes, quando a gente fala de estratégia em RIG, pessoal fala muito dos planos. Eu vou falar com fulano, vai passar na comissão e tal. Só que aí a gente tem que, talvez essa área, mais do que muitas outras, nem sempre aquilo que o PowerPoint, que o Word, que o Excel, que a ferramenta que você está usando aceitou, papel, que seja, vai acontecer. Muito provavelmente não vai acontecer daquela forma. Então, você já precisa ter cenários, você ter caminhos de pensar olhando para frente. Mas esse ponto que você trouxe, de olhar para trás e buscar similaridades, de buscar casos até em outros países, casos recentes, e aí eu vou já passar aí para o Márcio, mas eu quero fazer um ponto que é exatamente o que a gente está vivenciando agora, que é regulamentação de inteligência artificial, uso de redes, é o mesmo caso, perceba, você vai começar a olhar o que está sendo feito no país, ou de proposição, está sendo discutido isso aqui, mas em outros países já foi regulado, será que aquela regulamentação eu posso tropicalizar ela para trazer para a nossa realidade? Isso. Será que não é? E vou até para fechar no último ponto que já dura mais de 30 anos, a própria regulamentação da atividade de relações institucionais e governamentais. Isso já está regulado em mais de 40 países e aqui ainda não está. Então, assim, e a gente tem que fazer esse exercício de olhar. Jamais você vai conseguir de primeira acertar e talvez o texto nunca fique perfeito. Agora, não dá para você ter numa discussão como essa, esse assunto é importante, tem que estudar mais ainda. Não tem tempo, e esse eu fecho minha colocação aqui para passar para o Márcio, com essa questão do tempo. Hoje, você está tendo que fazer muito mais coisa nas mesmas 24 horas, e esse também é um desafio da formação e da gestão super importante. Gerir o tempo, que é a única variável que nós todos aqui, quem está nos ouvindo, tem igual, que são as mesmas 24 horas. Agora, o que a gente faz com essas 24 horas, cabe a nós nos capacitarmos para gerir isso da melhor forma possível, né? Isso aí. A gente volta para a gestão, né, Navarro? Aí a gente volta para a gestão. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, olha, eu gerencio 20 mil projetos de lei no Brasil inteiro. Eu falo, então você não gerencia. Isso. Você não gerencia, né? Então, priorização é o nome do jogo. É isso. Quando eu fiz o meu doutorado, eu entrevistei 15 multinacionais e teve uma delas, o sujeito falou assim para mim, não, eu sou aqui o diretor de relações governamentais para a América Latina. Eu
Falei, pô, então além do Brasil, você cuida do México, cuida da Colômbia, cuida da Argentina, do Chile, do Paraguai, do Uruguai. Qual o tamanho do seu exército para cuidar disso? Não, sou eu mais uma pessoa e tem um estagiário também. Eu falei, bom, então com 3 pessoas você não cuida disso, tá certo? Não dá. Mas esse como a gente já comentou aqui, isso está mudando. Percepção de que você precisa ter mais gente aqui nessa área, principalmente dependendo da sua estratégia corporativa, né, onde você vai atuar, e isso tem acontecido. Empresas de tecnologia, de aplicativos de mobilidade, por exemplo, que atuam em 500 cidades, você não tem como fazer essa atuação em várias regiões com uma pessoa, então o pessoal começou a trazer mais gente. Então esse é um outro desafio para a gestão que envolve tudo que a gente falou aqui. Márcio, você ia falar aí, eu te contei aqui. Imagina, o que eu assim, tô ouvindo as histórias, eu achei o exemplo excelente, porque ele ilustrou muito do que foi dito no papo aqui, né? Quando eu adorei essa expressão coletivo possível, porque isso fala muito sobre o trabalho de Higg, né? No final do dia, é sobre alcançar o bem comum, né? Um pensamento ético aí da boa convivência entre os seres na Terra no melhor cenário que atenda aos interesses corporativos, mas também aos interesses sociais. E eu achei que o exemplo ilustra um pouco disso. E o Navarro mencionou essa questão das expectativas, né? Falou, poxa, eu acho que a coisa vai funcionar assim, então o que vai acontecer? Vai acontecer isso e aquilo, e as coisas não necessariamente caminham da mesma forma. E aí o que vem na minha cabeça é o alinhamento dessa função que vocês se encontram. Eu tenho esse privilégio de ver de fora, né? Que justamente lidar com as expectativas internas da empresa. Então, quando a gente está falando de gestão, eu tenho certeza que o atendimento das outras áreas deve ser algo ostensivo, muitas vezes, né? Alguém colocou que, em alguns cenários, as outras áreas, imagino, né? Os outros gestores, os diretores, têm opiniões para dar, todo mundo lê sobre os assuntos que vocês lidam, todo mundo tem uma visão sobre como o trabalho deveria ser feito. Todo mundo quer opinar, parece que é empírico apenas, e em muitos casos a gente esquece que existe técnica, a gente simplesmente quer resolver. E aí o que eu queria te perguntar era este cenário onde vocês se encontram nesse ambiente de gerir tantas expectativas diferentes, quer dizer, tanto as suas e as expectativas da equipe de RIG, quanto as expectativas dos outros profissionais, das outros gestores, das outras áreas internamente, que dependem, eventualmente, de um posicionamento, uma solução, uma atividade que venha sendo desempenhada para você, para que a operação dessa outra área possa funcionar, para que um novo produto seja desenvolvido, para que uma nova embalagem seja desenvolvida, atendendo às novas exigências. Enfim, qual é o papel do alinhamento de expectativas com essas outras áreas? Como lidar num ambiente de gestão eficiente com tantas expectativas diferentes que recaem ali sobre o profissional de RIG? Com um bom gerenciamento de issues. Né? A partir do momento que a gente consegue, de uma forma técnica, sinalizar para a organização probabilidade e impacto, né, e que a gente consegue trabalhar realmente com aquilo que gira o ponteiro, primeiro você consegue ter uma melhor gestão do teu time, do teu tempo, como o Navarro falou anteriormente, mas você também consegue sinalizar para a organização algo muito importante: os temas que você não vai trabalhar. Né? Então, assim, tão importante quanto dizer qual é a tua agenda crítica é sinalizar para a organização quais são os temas que não têm tração no momento, que não tem impacto significativo, que não há probabilidade de movimentação, e, inclusive, sinalizar para a organização temas que sejam de alto impacto, de alta probabilidade, mas para os quais a organização não está preparada para atuar. Então, tão importante quanto sinalizar impacto e probabilidade de ocorrência é sinalizar o readiness, né? Sinalizar o quão preparado você está para ir para a linha de frente, porque não basta querer ir para a linha de frente, você precisa estar pronto, equipado, né? Então, eu acho que você não vai conseguir dirimir todas as expectativas ou todas as pressões, porque, como você falou, as pessoas, elas leem os jornais todos os dias e todos os dias surgem temas novos, né, e temas que as pessoas querem atuação, mas eu acho que é função do profissional de relações governamentais separar o joio do trigo, ter uma análise
técnica muito bem embasada, com critérios práticos, para sinalizar para a organização o que é importante e o que é urgente. E mais ainda, além do que é importante, do que é urgente, o que a gente pode trabalhar de uma forma proativa numa construção de longo prazo, né? Então, temas que ainda não estejam com uma probabilidade avançada, mas com um impacto alto, em que a gente pode provocar a administração pública, em que a gente pode provocar o governo para que eles sejam deliberados. Então, dá um exemplo estava fazendo um benchmarking, um colega me trouxe uma coisa tão interessante, ele falou assim, poxa, eu peguei com o meu time aqui todas as normas que estão inativas e que não funcionam mais para o meu setor, e eu fui buscar o governo para nós trabalharmos juntos, para retirarmos essas normas do ordenamento jurídico. Bravo! Maravilhoso, né? Que exemplo de atuação. Então, não só o que é importante, o que é urgente, mas as construções proativas de longo prazo. Eu acho que essas são formas de dirimir um pouco as ansiedades, né, e as expectativas da atuação da área de relações governamentais. E eu acho essa uma das razões porque eu sou apaixonado por essa área, porque a possibilidade dela fazer essa ligação entre a estratégia de mercado e de não mercado, você tem que ter um alinhamento, tem que fazer sentido aquilo. Até mesmo questões que são hoje muito cobradas por diferentes stakeholders de sustentabilidade, elas têm que fazer sentido para o negócio. Né? E quem vai ajudar isso, o Origem também reflete isso, quem pode ajudar, não está à frente das iniciativas em muitos lugares de ESG, tem uma área para isso, mas quem vai ajudar a conectar a estratégia, outros stakeholders, principalmente o governo, a fazer sentido aquele movimento que a empresa está fazendo com as suas estratégias, é a área de RIG. Né? Então, tem um caso, por exemplo, de um associado meu que desenvolveu lá uma embalagem para o saco de cimento que vai no processo. Você não tem mais a logística reversa daquele saco usado, ele vai ser usado no processo. Pô, isso é muito legal porque faz sentido. Se você quiser pegar o exemplo da latinha de alumínio, atingiu 100% de reciclagem, por quê? Porque eles construíram um ecossistema onde todo mundo que está ali naqueles elos ganha. Então, isso faz sentido para quem recolhe, para quem reprocessa, para quem compra matéria reprocessada, que compra mais barato, e uma externalidade altamente positiva que é o meio ambiente. Então, isso aí, RIG está fascinante por causa disso, ele participa disso, participa desse encaixe da estratégia, né? De mercado e de não mercado. Então, essa pergunta foi muito importante, Márcio, e a Helga colocou muito bem. Gente, estamos caminhando nosso aqui para o final, né, Márcio? É isso que eu ia falar. Nosso papo bom passa rápido e a gente está caminhando Passou aqui voando. Não é? Os nossos últimos minutos. Eu queria dar a oportunidade de vocês darem as mensagens finais para a gente caminhar para encerrar. Diga lá, Rodrigo. Isso, vou deixar com a Helga aqui da minha mensagem. Se puder fazer uma recomendação e tirar aqui desse papo que nós tivemos hoje, corram atrás, não interessa se você é iniciante na área, se você é já experiente, tem espaço para todo mundo aprender, né? Aquele termo bonito do lifelong learning nunca se aplicou tanto, sempre aprendizado, sempre. Então, aqui, certamente, já teve insight, teve dica, teve informação, teve exemplo. Pega isso aqui, igual a esse, tem os outros podcasts que a gente já gravou, né? Também podem servir para isso. Você tem artigos, você tem livros, você tem cursos, mergulha de cabeça, porque quem não fizer isso vai ficar para trás. Concorda, Helga? Qual é a sua recomendação para os nossos ouvintes aí, para fechar, e as suas palavras finais, por favor? Não, eu acho que três recomendações. A primeira, se junte aos seus, né? Então, esteja na comunidade, se conecte com as pessoas. Gente, eu recebo tantas pessoas que me escrevem no LinkedIn, olha, eu tô querendo migrar, podemos bater um papo. Faça isso, eu acho que não custa nada, acho que essa é a primeira. A segunda, não esqueça da comunicação. Você é um comunicador profissional de relações governamentais, não se esqueça disso. E o terceiro abraça a tecnologia, aprenda o que existe hoje aí de disponível no mercado, porque essa vai ser uma grande diferenciação, não só agora, mas para frente. É isso, e como o Navarro disse,
aprendendo sempre, tem muita coisa disponível. Acho que a Origem vem ser esse raio-x aí, como eu disse anteriormente, em relação à nossa profissão. Então, tem muita coisa disponível, o relatório é muito completo, vale a pena dar uma lida e aprender não só com os profissionais, mas também disponibilizar a sua parte, né? Dividir o que você já sabe. É isso, Helga. Eu só posso agradecer a tua participação, o apoio à Origem. Nos veremos lá em setembro, em Com Brasília, nos veremos certeza. em São Paulo, no lançamento do Origem. Muito obrigado por todo esse apoio, obrigado por esse bate-papo. Márcio, também muito obrigado. Só posso agradecer aqui essa oportunidade da gente estar junto aqui novamente e até o próximo Origem Talks. Obrigado, gente. Valeu. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou aqui desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o Origem a levar esse conteúdo ainda mais longe. Se você nos escuta pelas mídias de áudio, avalie o Origem Talks aí no Spotify ou na sua mídia favorita, porque dessa forma você contribui também com a difusão do conhecimento em relações institucionais e governamentais. Obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.